Ok, boa tarde então aos presentes, né? Antes que nada, eu queria agradecer também a esta honrosa banca, à senhora Maureen Pomales, ao senhor Daniel Vasconcelos e ao senhor Camilo Andrés Guerreiro. Também agradecer a presença dos meus excelentes orientadores, né? O senhor Osvaldo e o senhor Jorge. Eu sou Davi Naua Flores Arias e vou apresentar para vocês o trabalho titulado Análise de Implementação de um Sistema de Mobilidade Elétrica Sustentável. Bom, o trabalho está focado, tem vários objetivos, mas ele está focado em um só ponto que reúne os objetivos do trabalho, que é a cidade de Assunção, onde a gente vai fazer a análise, né? Só um pouquinho que não está trocando. Bom, esse aqui é o sumário, onde estão os tópicos que serão tratados, né? Temos a introdução, viabilidade elétrica, transporte individual, postos de carga, os esquemas estruturais e os esquemas técnicos, os ingressos econômicos, o payback do projeto, os benefícios ambientais, os benefícios sociais do projeto. Também temos uma seção que é mais passão a futuro, né? Que é uma projeção que a gente está tendo ali. O análise de resultados, a conclusão e os agradecimentos. Inicialmente, temos vários fatores, né, que influenciam na procura de novas alternativas na cidade de Assunção. Entre eles são a contaminação atmosférica, a alta poluição. O Paraguai também precisa de uma diversificação energética e, pontualmente, o setor de transporte é um ponto crítico na cidade, porque ela está mal planificada urbanisticamente, então gera muitos inconvenientes na hora de chegar ao tráfego, e também está tudo centralizado em Assunção. Então, por isso que a gente tá fazendo essa análise, né, para tentar regular e dar um maior respiro nessa zona urbana. Temos que fazer uma análise da mobilidade convencional que tem em Assunção, porque 90% dos automóveis que entram em Assunção são dependentes de combustíveis fósseis, né? Então, tirar essa dependência vai implicar em benefícios socioambientais e econômicos também, tanto para a cidade como para os que utilizam os usuários, né? Então, nessa procura de alternativas, nós queremos introduzir o conceito de mobilidade sustentável, que tenta ou procura, né, que os usuários estejam mais confortáveis, e introduz também um conceito de micromobilidade, que consiste no transporte dos usuários, tipo, em distâncias curtas de transporte, ou também se foca no último transporte, tipo, uma combinação de transportes. Por exemplo, o pessoal se move 20 quilômetros de carro e outros 6 quilômetros com alguma tecnologia que implique a micromobilidade, né? Então, já falei da quantidade de veículos, né, e da má planificação que existe, e também da micromobilidade. Como tinha comentado, o projeto tem vários objetivos, e eles também estão relacionados com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Entre eles a energia assequível e não contaminante, que procura a utilização de fontes de energias não contaminantes ou com baixos índices de contaminação. Também está relacionada com cidades e comunidades sustentáveis, que procura o desenvolvimento de tecnologias inovadoras e sustentáveis, né? Indústria, inovação e infraestrutura,
também é um objetivo onde o projeto tá, tá relacionado ao respeito de ele é um projeto inovador e a infraestrutura que ele está querendo implementar ou aplicar, ela é sustentável também. Obviamente, né, ele tenta realizar ações que têm influência direta no clima, também a produção de energia e consumo responsável, que seria um conceito novo, né? Porque o pessoal antes não tinha não se preocupava com um consumo excessivo de energia e também precisamos fazer alianças para lograr esses objetivos. Alianças com municípios, alianças com instituições, para conseguir chegar aos objetivos do projeto, né? E bater com todos os objetivos que a gente se implementou, que além desses que eu acabei de mencionar, seria diminuir ou dar maior conforto ao usuário e diversificar a matriz energética de Assunção do Paraguai também. Bom, a mobilidade elétrica atualmente ela está espalhada em todo o mundo. Ela fazia 3 anos que, tipo, ela estava escondida e daqui a pouco ela foi crescendo exponencialmente para em todos os lugares, né? Isso daí é o grande feito da globalização, internet e tal. Bom, o que a gente está tentando implementar é a utilização de um transporte pequeno, né? Que seria o patinete elétrico. Ele já está em várias cidades do Brasil, assim como no mundo, como tinha mostrado, e estão aqui apresentando as características técnicas dele e também as normas de uso, né? Porque todo transporte, toda tecnologia nova tem que ter uma norma de uso, como seria o uso de capacete, elementos de proteção. Uma outra norma é que ele tem que, tipo, o usuário tem que circular por vias aprovadas ou vias habilitadas para a circulação desse tipo de transportes, porque ele tem uma velocidade máxima de 25 km por hora, que de alguma forma é um perigo, né? Não pode exceder os 20 km por hora também, justamente para melhorar a segurança. Ele não pode ser utilizado baixo os efeitos de substâncias estimulantes. E o pessoal que dirige a eles tem que ser maior de idade ou estar acompanhado de uma pessoa maior de idade, né? O projeto, ele tenta cobrir a maior área possível, a maior área urbana possível da cidade de Assunção. Então, serão instalados 4 pontos na cidade, 2 serão pontos de carga e 2 serão pontos de recepção. Também os outros 2 de carga são de recepção, né? Mas só terão 2 pontos que serão postos de carga mesmo. Então, a gente tentou instalar um ponto de carga aqui, que é no início de uma zona turística e urbana também. Até aqui, essa zona daqui, ela tem 3,8 quilômetros, e essa zona urbana, que é onde estão todos os ministérios, palácios de justiça e tal, que será um posto de carga será instalado aqui, perto da Praça Uruguaia, e o outro ponto perto do Palácio de Justiça. Com isso, a gente está tentando cobrir a maior área possível, a maior área crítica, né? Então, como eu comentei, são 4 pontos, 2 de carga e 2 de recepção. Temos 2 pontos, um deles estará, ou seja, 2 trajetos, né? Que envolvem os 2 pontos que eu tinha comentado. Esse daqui, que será o trajeto turístico e urbano também, né? Que é chamada de Costaneira de Assunção. Ela fica na beira do rio, né? E tem muita gente ali, tipo, seria mais para a área de lazer e tal. E a parte crítica urbana, que seria essa parte aqui, estaria cobrindo esse trajeto, né? Sempre o usuário tem a possibilidade de fazer o trajeto que quiser, mas esse daqui seria o trajeto mais curto, ele tem 3,4 quilômetros de distância.
Vale especificar que o patinete elétrico ele está dimensionado para fazer 25 quilômetros. Bom, a estação de carga, ele estará em uma zona doada pelo município de 3.600 metros quadrados. Aqui temos o esquema estrutural dele. Essa zona estará dividida em vários setores, né? O setor do estacionamento, que é o setor S1. Aqui o usuário ele vai estacionar, já seja seu veículo, seu automóvel ou motocicleta, né, que tiver, e iria pegar o patinete elétrico na zona EF, que seria a zona de carga dos patinetes, e também a zona onde estará o grupo gerador, né? Essa zona aqui, inicialmente, ela está começando aqui. Seria esse ponto aqui, ok? Então, a zona a primeira zona de carga, então, está composta pelo estacionamento, pelo grupo gerador, que tem S1 e S2. O S1 seria a área onde estarão os painéis, que estão aqui, que seria a estação de carga seria desse modelo aqui, o painel estaria no teto, né? A estação S2, que seria o lugar onde a gente coloca os inversores e o banco de baterias, que ficaria aqui atrás, né? A estação EF, que é onde a gente deposita as patinetes. Logo temos a parte administrativa, que é a A1, né? Ali o pessoal vai recarregar as tarjetas, pegar os elementos de proteção e fazer habilitações e tal, né? Bom, o esquema técnico. Os patinetes, ou seja, os componentes de toda a carga, de toda a estação estão aqui, onde serão colocados, ou seja, o dimensionamento foi feito, né? E serão necessários 5 painéis monocristalinos de 370 watts, 16 baterias de 120 amperes. Inicialmente serão colocados 20 patinetes, um inversor, cada um tem os seus respectivos custos, né? E também inicialmente serão habilitados 200 cartões. Bom, aqui está o diagrama unifilar dos painéis, dos módulos, né, que fazem um painel, o inversor, a carga, o banco de baterias. A especificação das baterias é uma bateria em gel, né, do tipo Moura, da marca Moura do tipo Klein. O inversor é um inversor de 3.000 kW, híbrido de onda pura. Aqui eu fiz uma análise dos diferentes painéis disponíveis com suas respectivas marcas e foi selecionado o painel Canadian, da marca Canadian Solar monocristalino. Bom, o esquema dos ingressos é o seguinte, né? O patinete tem uma autonomia de 5 horas por carga, né? Então, a gente estipulou 10 minutos como tempo mínimo para cada usuário e estipulou uma tarifa para aquele tempo mínimo. Então, em 5 horas, aproximadamente, em 5 horas de autonomia, a gente fez um cálculo que a gente poderia fazer 30 viagens de 10 minutos, né? Obviamente, as viagens podem durar mais e tal, mas para fins de cálculo a gente fez essa estimação. Como a gente vai fazer 20 patinetes, inicialmente, a gente fez o cálculo e a gente teve um ingresso diário de $132 por dia, utilizando as 20 patinetes e colocando o uso deles durante 26 dias de cada mês, né? Tirando os feriados. A gente fez um payback, a gente estipulou
quatro cenários, ou seja, na verdade são dois cenários com quatro itens, né? O cenário A e B, a gente analisou neles dois tipos de patinetes diferentes, com características técnicas similares, mas em custo fazia a grande diferença, né? Um deles é o Xiaomi, da marca Xiaomi, que corresponde ao cenário A, e o outro ao cenário B, que é a patinete da marca Fosto, né? No cenário C e D, a gente estudou dois tipos de painéis fotovoltaicos para determinar a influência deles no custo e também nas características, né? Tipo, finalmente nas quantidades que eles vão ser utilizados no projeto e tal, né? Então, nesse grupo que a gente fez o payback dos quatro cenários e a gente tirou que o cenário V, que o do patinete Foston, ele teve um maior retorno, tipo, ele teve um retorno, o cenário A que teve um retorno muito maior, de 28 meses, e também uma maior percentagem de 52%, tá? Logo, a gente fez a comparação do cenário C e D, e a gente viu que não tinha muita diferença nos índices econômicos entre eles dois, e fez as respectivas conclusões depois. Bom, os benefícios ambientais, a gente fez um cálculo de quantos quilogramas de carbono a gente não estaria emitindo no ambiente, e também uma diminuição, tipo, a gente fez um cálculo de quanto que a gente diminui o uso de combustíveis fósseis à medida que a gente utiliza as patinetes, né? Esse cálculo ambiental foi feito individualmente. Não, esse cálculo ambiental foi feito para as 20 patinetes. E o cálculo social, ou seja, para uma econômico, né? Para uma só, foi feito para uma só pessoa, para um só usuário. Aqui vemos que o cálculo foi feito em 5 anos. A gente utilizou aquele período de 5 anos porque é o período que dura, o período teórico que duram as baterias, e depois a gente precisa trocar elas, né? Então, fez esse cálculo para ter uma estimativa, né? Também fizemos uma projeção há 20 anos, mas geralmente em todo o projeto, todos os cálculos que a gente fez foram em 5 anos. Os cálculos econômicos e os cálculos do payback. Bom, aqui nos benefícios sociais, temos que um usuário individual, em um ano, ele gasta em meia, no estacionamento em Assunção, uma tarifa entre 44 e 49 dólares por mês, e utilizando as patinetes, ele estaria gastando entre 8,8 e 9,8 dólares por mês, né? Uma grande diferença. Geralmente a gente tirou uma percentagem, né, de quanto que ahorra o usuário, e ele tem 80% de ahorro utilizando as patinetes em trajetos curtos, né. Bom, a expansão a futuro, a gente começou a falar de uma costaneira, a Costaneira Norte, que ela tem 3,7 quilômetros de distância. Tem um projeto aprovado já de fazer uma costaneira do lado sul da cidade. Ela terá 22,5 quilômetros de distância e estaria unindo 3 cidades. Isso daí vai gerar no futuro, né, uma interessante proposta para a gente fazer mais postos, ou inclusive tentar já também colocar outro tipo de projetos para o futuro, né? Bom, como tinha comentado, inicialmente serão instalados 20 patinetes
para fazer o teste do projeto. O cenário A ele ficou mais conveniente dos cenários apresentados pelos indicadores econômicos positivos que ele apresentou. A patineta da marca Foston foi a mais foi o que deu o melhor resultado econômico possível, né? E as características delas também elas reúnem o que o projeto está pedindo. Os painéis fotovoltaicos, bom, para essa quantidade e para a carga que a gente tem, a quantidade de painéis não influencia muito, ou seja, o preço dos painéis não influencia muito no índice macroeconômico. Já se a gente tiver uma quantidade de painéis, sei lá, 20, 30, 50, aí já seria, ele já estaria, o custo de cada módulo já seria bastante influente no preço final e também no retorno, né? Com, com aquele análise ambiental que a gente fez com respeito à quantidade de carbono que a gente não consome, que a gente não emite no ambiente, estaria evitando um número de aproximado de 147 ou 48 toneladas de dióxido de carbono. O impacto positivo na economia individual de um usuário durante um ano é de 80%. E a análise que a gente fez demonstra que a análise que a gente fez em um ponto demonstra que a gente pode replicar o posto de carga em vários outros pontos e tentar construir vários outros à medida que temos a necessidade, né? Bom, o projeto demonstra que os câmbios pequenos podem gerar grandes câmbios ou grandes efeitos na sociedade urbana. Além disso, nas áreas de pesquisa também. A gente está tentando impulsar, né, e motivar o apoio governamental do, das entidades públicas ou encarregadas dos ministérios de energias, por exemplo, para gerar leis que beneficiem ou incentivem a utilização de energias alternativas. Por exemplo, o país ainda não conta com uma lei, né, que regule a injeção de energia solar na rede. Então, a gente está também tentando, por esse meio, impulsar esse tipo de leis e o uso desse tipo de tecnologias, né? Outra coisa que a gente precisa é diversificar a energia, as fontes de energia no Paraguai, porque tem uma projeção que para 2030 o Paraguai estaria consumindo toda a energia disponível de Itaipu. Então, nós necessitamos fazer essa diversificação urgentemente e acho que outros países também estão na mesma situação, né? Porque o crescimento é muito acelerado. O PEIVAC ele é mais atrativo do que os outros projetos, porque geralmente os projetos solares eles comparam fazem o estudo econômico utilizando o quanto de energia eles estão deixando de consumir, né? Ou deixando de gerar. Aqui no Paraguai, a energia é barata, porque ela está vindo da Itaipu, então a diferença dos outros projetos, esse daqui ele tem um payback mais atrativo, porque ele está gerando utilidades por causa de mobilidade e não por causa de ahorro de energia. Então, esse daí é um ponto positivo, que quando a gente tem um retorno do projeto, né, dá para investir em outro tipo de energias ou em mais postos. O tempo de retorno é muito menor, pelo motivo que já falei. E, bom, o projeto demonstra, né, que ele é viável, aplicável e replicável dentro da cidade de Assunção, por todos os fatores que já tinha comentado. Agradeço a Deus, à família, aos excelentes orientadores que eu tenho, né, a banca avaliadora por se apresentar hoje
em tão curto tempo, aos professores que me ensinaram ao longo da carreira, né? Todas as matérias curriculares e extracurriculares também, né? Aos amigos e companheiros, agradeço ao Nila, ao grupo de investigação e ao Ilatite.